Olá, meus guerreiros! Tudo bem? Comigo está bem também, graças a Deus. Tirando toda essa dificuldade, né? Essa ansiedade, esse medo, esse receio, essa incerteza dessa pandemia, mas está bem, graças a Deus. Vamos lá, vamos caminhar, não é verdade? Pessoas, é o seguinte. Nas duas aulas anteriores, então, foi feito um pouquinho da revisão, né, de algumas propriedades da divisão. Olha só, peço por favor que treinem isso, que façam mais continhas em relação a essa, que olhem na internet, aí tem mais vídeos no YouTube treinando sobre essas regrinhas matemáticas, tá certo? Sugiro não ficar fazendo no celular exatamente pelo motivo que eu já disse, né? Você treinar, treinar, você ficar treinando, porque quando você for fazer o processo seletivo para trabalhar, que é o nosso foco, com certeza em nenhum hospital deixará você usar celular, calculadora, ter tabuadinha escrita, não tem jeito. Isso tem que treinar mesmo. Olha só, é um esforço do aluno também, tem que estudar. Tem que estudar. Então nós estudamos para todas as matérias e estudamos também para matemática, tá bom? É, Nós vamos entrar agora especificamente na matemática da enfermagem. Nós teremos que ter em mente algumas fórmulas. E eu vou pedir para que vocês escrevam essa fórmula, deixem separado, decorem essa fórmula também quando você for fazer processo seletivo. Não tem como copiar, colar, não tem jeito. Você será reprovado num concurso público ou para entrar no hospitalzinho qualquer ou até o maior que seja, um Einstein, um Sírio, enfim, tá certo? Então, estas fórmulas que eu irei passar, algumas delas temos que decorar. E não usa em lugar nenhum, só na enfermagem. E essa fórmula o enfermeiro sabe, o técnico, o auxiliar, o médico, o fisioterapeuta, todo mundo sabe, tem que decorar. Com certeza vocês vão decorar também e vão saber quando usar. É a fórmula do gotejamento de soro. Fórmula do gotejamento de soro, tá certo? Eu vou passar para vocês direitinho e temos que decorar. E é claro, ela vai envolver essas propriedades matemáticas que eu passei para vocês aqui nas aulas anteriores, ok? Temos que decorar. É fácil, parece a princípio assim estranho, mas todo mundo decora. Eu decorei, todo mundo. Você vê às vezes os técnicos auxiliares antigos, idosos, todo mundo decorou. Com certeza você também irá decorar. Pode ter certeza. Você vai fazer tanto e tantas vezes que você vai decorar. É claro que quando você estiver trabalhando, não faz dessa forma porque é na bomba de infusão. É uma máquina que controla o gotejamento, ou seja, a bomba infusora. Mas para entrar no hospital, para trabalhar no hospital, temos que fazer essa continha, os probleminhas, né? Todos os hospitais nós sabemos que faz prova, tem prova para entrar nos hospitais e com certeza absoluta vai ter pelo menos dois problemas envolvendo gotejamento de soro, tá certo? Então tem que fazer. Também nos hospitais públicos, muitas vezes não tem todo esse maquinário, esse suporte que tem nos hospitais particulares. E nós sim, podemos ir trabalhar no hospital mais simples ou no hospital público, e aí muitas vezes não tem bomba de infusão, então é por isso que tem que saber fazer o cálculo de gotejamento de soro. Tá certo? Até nos hospitais particulares, às vezes falta bomba, viu? Às vezes um paciente está com tanta bomba infusora, tantos controladores de gota, né? Essas bombas infusoras é para controlar o gotejamento do soro que é infundido num paciente. Às vezes falta, às vezes não tem tanto, às vezes é obrigado a usar em outro paciente para vocês verem como é que é a realidade. Então tem que saber fazer o cálculo de gotejamento de soro através da fórmula do gotejamento de soro, ok? Mas nós vamos pegar como todo mundo pegou, eu peguei, todo mundo pega e sabe. A questão mesmo está na situação da divisão, por isso que eu peço para que estude divisão, tá bom? Vem comigo. Bom, meus queridos, vamos lá. Primeira coisa eu vou fazer
as duas fórmulas. Eu preciso que vocês escrevam essa fórmula, decorem essa fórmula e, se possível, tatue ela no seu peito. Mas tem que decorar, não tem jeito. Ela é assim, ó. V sobre tempo vezes 3. Nós aprendemos, né, na primeira parte, que inclusive esse pontinho aqui é vezes. X igual V sobre tempo vezes 3. Isso aqui é como se fosse uma fração, né? E uma fração, na verdade, é uma divisão. Lembra do denominador que divide? Pois é. Essa fórmula aqui, eu preciso que vocês decorem isso. Volume sobre tempo vezes 3. Volume sobre tempo vezes 3. Ou, né, que você está vendo aqui, esse volume, esse V de volume, na verdade, é a quantidade do soro. Nós vamos ver isso com calma e você vai entender perfeitamente. Por enquanto, eu preciso que você decore isso. Volume dividido por tempo vezes 3. Volume dividido por tempo vezes 3. Eu falo volume sobre tempo vezes 3, mas é dividido, tá certo? Essa fração, esse traço aqui no meio, representa divisão. A fração é uma divisão. Então, volume dividido por tempo vezes 3. Ok? Esta é a primeira fórmula que eu preciso que vocês decorem. A segunda fórmula é esta daqui, ó. X. O X aqui, ele não faz parte da fórmula, é só pra gente, é o número que nós estamos procurando, né? É a nossa incógnita, então é através dessa fórmula que nós vamos descobrir. Então, é isso aqui, ó. Esta outra formulazinha aqui. Olha só. Então, vamos lá. Volume, mais uma vez, esse V é de volume. Volume vezes 20 dividido por T. Volume vezes 20 dividido por T. Mais uma vez, repetindo, eu falo dessa forma, inclusive, volume vezes 20 sobre T. Quando a gente fala sobre, é dividido. Tá certo? Então, nós precisamos decorar estas duas fórmulas. Na verdade, são 4 fórmulas, só que eu vou passar só 2 para vocês e no final eu tenho um truquezinho, um meio para não usar as outras 2, senão será 4 fórmulas que teremos que decorar. E aí a gente não sabe qual fórmula usar, quando usar, então é melhor 2. Quanto menos coisas temos que decorar, melhor é para nós. Então, por enquanto, eu preciso que vocês decorem estas 2. Vou repetir. Volume dividido por tempo vezes 3. Volume vezes 20 dividido por tempo. Esse T é de tempo. Então, V é de volume, é a quantidade do soro. T é o tempo. Então, aqui, ó, volume dividido por tempo vezes 3. Aqui, volume vezes 20 dividido por tempo. Entendeu? Então, o V é de volume, o T é de tempo. O V é de volume, o T é de tempo. Volume dividido por tempo vezes 3. Volume vezes 20 dividido por tempo. Tá certo? E esse 3? Esse 3 ele faz parte da fórmula. Ele é uma constante nessa fórmula. Então, isso não muda. Esse outro valorzinho aqui, que é o 20, também faz parte desta fórmula. Ele não muda. Ele é constante. Ele faz parte da fórmula. Ele não é à toa, não. Aqui não é à toa o 3, que ele faz parte da fórmula, e nem aqui o 20. Depois, mais para frente, nós vamos saber o porquê que é o 3 e aqui o porquê que é o 20. Mas a fórmula é esta. Aqui vai ter sempre algumas variáveis, porque o soro pode ser de 1.000, de 500, de 250. Então, o volume do soro que nós iremos colocar aqui, quando formos substituir, isso muda
é uma variável. O tempo pode ser um volume de soro para correr em 2 horas, para correr em 12 horas, para correr em 8 horas. Então isso também, esse T também é uma variável. O 3 não muda, porque o 3 é constante, ele faz parte da fórmula. O V, aqui é a mesma coisa, pode ser um sorinho, V é de volume, o volume do soro, a quantidade do soro pode ser de 500, de 100, de 1000, de 2000, pode ser um sorinho de 100 ml, então aqui é uma variável. O T também, aqui pode ser como eu disse, o tempo é que esse soro vai ficar correndo no paciente. Pode ser de 20 minutos, de 1 hora, de 12 horas. Sabe aqueles pacientes que ficam o dia inteiro recebendo soro? Então é o tempo que ele fica recebendo. Por isso aqui muda. Todas essas variáveis mudam conforme a prescrição que nós iremos ver. O 20 é a constante, ele não muda nunca. A única coisa que muda conforme a prescrição é essas duas variáveis. O 20 também é uma constante. Então isso não muda, isso não altera nunca. Ok, pessoas? Então, meus queridos, veja só. Vamos então entrar no nosso primeiro probleminha envolvendo gotejamento de soro, certo? Então nós vamos fazer problemas com cálculo de medicação e cálculo envolvendo gotejamento de soro. Então, por enquanto, nós estamos no soro, tá certo? Todo mundo já deve ter visto alguém recebendo soro, seja no filme, seja um parente, até no desenho, ou até mesmo em nós mesmos, né? Então fica lá o soro pendurado aqui em cima, né? E aí ele fica com umas gotas aqui, ó, pim, pim, e aí isso vai descendo aqui por todo um sistema até ser conectado na nossa veia, tá certo? É assim que nós tomamos soro. Então aqui está o frasco do soro. Esse sistemazinho chama equipo. Para quem não conhece, vocês vão conhecer, vão usar isso muito na vida de vocês. Isto chama equipo. E aí o equipo vai até um outro dispositivo chamado gelco, scalp, enfim, aquela borboletinha que a gente vê que vai dentro da nossa veia. O que nós vamos ver aqui agora é esse gotejamento, tá certo? Essa gota que fica pingando aqui, é esse cálculo que nós vamos fazer e é importante, precisa saber e para que nós possamos passar nos processos seletivos por aí. O que nós temos que ter em mente por enquanto é que existe gota e existe microgotas. Existe gota e microgotas. É lógico que a gota é maior e a microgota é uma gotinha menor. Então existe a gota e existe a microgota, tá certo? Em alguns lugares eles falam macrogotas, mas é para diferenciar. Então fica macrogota e microgota. Tá certo? Alguns lugares você vai ver equipo de macro gotas, equipo de micro gotas. Então é só para diferenciar, mas gota e microgotas é a mesma coisa do que macrogotas e microgotas. Então a gota, só para meios diferentes de se pronunciar por aí nos hospitais, a gota nada mais é do que a macrogotas. A gota é mesma coisa que macrogota. Quando eu falo gota, é lógico que é a gotinha maior, tá certo? A macrogota é essa mesma gota maiorzinha. E existe a microgotas, aí é só ela mesma. Microgotas e gotas, ou macrogotas. Deu para entender direitinho? Então temos a gota, que é a mesma coisa de macrogota, e existe a microgotas, tá certo? Então nós temos dois equipos, o equipo de macrogotas e o equipo de microgotas, ok? Existe o equipo de macrogota e existe o equipo de microgotas, e é ele que fica pingando. Quando nós observamos ali uma gotinha um pouco maior, tim, ela é a macrogotas, você vê ela lá. Quando é um equipo de microgotas, que ele controla as gotinhas menorzinhas, você vai reparar que a gotinha é bem pequenininha, mas você consegue observar, você vê que ela fica bem pequenininha, ela vai pingar do mesmo jeito, mas é uma gotinha menor. A macrogotas é aquela gota que nós estamos acostumados, tá certo? Ok? Só recapitulando, nós temos a macrogotas e nós temos a microgotas. Macrogotas é a mesma coisa que
gota, tá bom? Não existe micro, gota e macro, não. Só tem dois tipos de gota, a macrogotas e a microgotas. A diferença é que em alguns lugares, ao invés deles falarem macrogotas, inclusive no probleminha, vai aparecer gota. Ou seja, a gota nada mais é do que a macrogota, é a gota maior, ok? Tá claro? Então, microgota e macrogota, tá certo? Estou repetindo bastante para a gente gravar. Então é assim, o médico pede, olha lá, o nosso primeiro probleminha, o médico pede para que você ligue, instale um soro de 500 ml para correr em 8 horas. O médico prescreve um sorinho de 500 para ser infundido em 8 horas. Popularmente eles falam correr, para poder correr no paciente daquele volume, tá bom? Então o médico prescreve um soro de 500 para ser infundido em 8 horas. Ponto. Quantas gotas, que você vê que aquilo é gotas que está pingando, né? Quantas gotas por minuto tem que pingar esse soro para que em 8 horas ele termine? Lembrando que o médico pediu um soro de 500, um volume de 500 ml para ser infundido em 8 horas. Para ser infundido em 8 horas, precisa pingar um número de gotas por minuto para que em 8 horas atinja o que o médico pediu. Ou seja, vou controlar aquelas gotas para que elas pinguem de maneira que daqui 8 horas o sorinho vai acabar. Entenderam? Então é este o probleminha que nós vamos nos deparar sempre que formos fazer prova do processo seletivo. Inclusive, trabalhando, nós vamos pegar prescrições médicas desse jeito, tá bom? A prescrição médica vai estar lá, um soro de 500, por exemplo, ou um soro de 1000 ml para correr em 12 horas. Aí você tem que controlar, é o técnico, é o auxiliar que controla aquelas gotas para que ele pingue bonitinho, para que daqui 12 horas esse soro de 1000 termine. Então é por minuto que nós controlamos aquele gotejamento, ok, pessoas? Vem comigo, vou mostrar para vocês, vocês copiem esse problema que eu vou mostrar para vocês. Meus caros, então eu peço que copiem este probleminha, tá bom? Se não copiou, volte um pouquinho, copiem no caderno esse probleminha, dê a pausa lá bonitinho no vídeo e copiem esse problema. Precisa estar copiado no caderno para que você saiba fazê-lo, ok? Tá aqui o meu, também copiei, bonitinho. Então ele diz lá, acompanhe no seu caderno aí, ó, deixa o seu caderninho de lado, mas assista aqui o vídeo. Largue o lápis, copiou bonitinho o problema, largue o lápis, preste atenção, largue a caneta, enfim, preste atenção. Ele está dizendo assim, ó, o médico prescreveu soro fisiológico que isso aqui significa soro fisiológico 0,9%, aqui vai uma vírgula, tá bom? O médico prescreveu soro fisiológico 0,9%. Isso aqui é só a fórmula do soro, tá? É um soro fisiológico, só a fórmula do soro. Então vamos lá, recapitulando aqui, começando de novo. O médico prescreveu soro fisiológico 500 ml para ser infundido em 8 horas. Tá certo? O médico prescreveu soro fisiológico de 500 ml para ser infundido em 8 horas. Ponto final. Aí vem a pergunta, olha lá. Quantas gotas irá ser infundido por minuto? Olha só. Lembra dessa fórmula aqui? Pois bem, escreva aqui, ó. Ela é a fórmula da gota. Ela é a fórmula da gota em horas. Complementem ela aí, tá bom? Deixa ela também no caderno aí, tá certo? Dê uma pausazinha no vídeo, complementa ela aí. Ela é a fórmula da gota em horas, tá certo? Vem aqui no probleminha, olha lá o que fala aqui nesse probleminha. Horas
E olha o que ele fala aqui, ó. Quantas, olha aqui, ó, tá bem aqui, ó. Gotas. Tá vendo? Então, o que acontece? É aquela fórmula que eu vou usar. O problema diz para você, o problema falou que é para um soro de 500 correr em 8 horas. E a pergunta diz quantas gotas irá ser infundido por minuto? Então, eu vou usar a fórmula da gota em hora. Como que eu sei, professor? Porque o problema está falando, olha aqui, ó, 8 horas. Está falando horas, horas. Olha o termo aqui, se tivesse só o H, horas. Tá certo? Então vem cá. Vamos fazer aqui como é que funciona, olha. A fórmula da gota é aquela fórmula que eu vou usar, tá certo? E a fórmula da gota é isso aqui, é V dividido por T vezes 3. Simplesmente vou substituir na fórmula. Passa de novo um tracinho. V é de volume. Qual que é o volume mesmo? Olha lá no seu probleminha. 500. O volume do soro é 500 ml. Então, vamos substituir na fórmula. O V é o volume. E tá lá no problema. Sempre vai estar. O T é de tempo. E o tempo nesse probleminha é 8. Olha aqui, olha. Então é só substituir na fórmula. E o 3, que é a nossa constante. O 3 faz parte da fórmula. Ele é a nossa constante. Então isso daqui virou isso. Simples. Como o volume é o 500, tanto que está dizendo lá no problema. Olha lá no seu probleminha, lá, 500 ml, é o volume, é o tamanho, é a quantidade do soro, tá vendo? Então tá aqui, ó. Simplesmente substituir. Catei o V, fui lá no problema e escrevi 500. O T, que é de tempo, ele quer que corra esse soro de 500 em 8 horas. Substituir. Pronto, a fórmula ficou assim agora. Olha lá, 500 dividido por 8 vezes 3. 500 dividido por 8 vezes 3. Como eu disse, esses dois são variáveis conforme cada problema ou conforme cada prescrição médica. O 3 não muda. Lembrando que eu estou usando a fórmula da gota ou da macrogotas em horas. Como? Porque ele pediu para correr um soro em 8 horas e me perguntou quantas gotas será infundido, ok? Então a fórmula da gota em hora é esta. Olha lá, vamos dar sequência aqui. A primeira coisa que eu resolvo é a multiplicação. A multiplicação é a primeira coisa que eu resolvo, é a multiplicação. Isso em qualquer equação, expressão, enfim, tudo começa pela multiplicação. Então, 8 vezes 3, eu copiei o 500, estou fazendo passo a passo. Aqui, primeiro eu substituí os valores dados no problema na fórmula. Copiei esse, porque primeiro eu preciso resolver a multiplicação. 8 vezes 3 é 24. 8 vezes 3, 24. Olha lá como é que ficou agora. No passo a passo, eu substituí na fórmula, depois eu resolvi a multiplicação, depois ficou esse caso aqui. E sabe o que é isso? É uma divisão. Lembra na nossa fórmula? Volume dividido por tempo vezes 3. Então, aqui nada mais é do que uma divisão. Então, é 500 dividido por 24. Olha aquela continha que nós aprendemos. Olha lá. Então, eu preciso fazer essa continha aqui, ó. Preciso fazer essa continha. Vou fazer ela aqui no canto novamente. Ela vai aparecer muitas vezes. Simplesmente eu preciso resolver isto. Tá lá, eu fiz a multiplicação, agora eu preciso fazer essa divisão. 500 dividido por 24. Opa, 5 dá para dividir para 24? Não, não é possível. Então eu pego o próximo. Próximo número já deu, é 50. 50 é maior que 24. Então dá para dividir. Quantos 24 cabe dentro dos 50? Ou, se eu dividir 50 bala para 24 pessoas, quanto fica? Olha, vamos fazer no cantinho aqui de novo. Vamos ver se é 2. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. Não é isso? Ó, então é 1, 2. E chega bem próximo dos 50. Se eu colocar 3,
vai passar e não pode passar. Ou tem que ser o mais próximo possível ou exatamente os 50. Então, cabe 2,24 dentro dos 50. Só não pode ser 3 porque não pode passar. Se eu colocar 3, vai para 70 e tantos, não é verdade? Então, é 2. Por que 2? 2 vezes 24 é 48. 2 vezes 24, 2 vezes 24 é 48, certo? 2 vezes 24, 48. Aqui vira uma continha de menos. Para 50, 2, né? 48, 49, 50, 2, ok? Tenho esse númerozinho para baixar. Lembra que eu falei lá na aula? Quando eu abaixo, eu sou obrigado a dividir. Toda vez que eu abaixo um número, seja ele qual for, eu sou obrigado a dividir. Então, aqui ficou 20 dividido por 24. Professor, não dá, 20 é menor, é menos bala e mais pessoas. Só que na regra da divisão, quando eu abaixo, eu sou obrigado a dividir. E quando não dá para dividir, dane-se. O dane-se é o nosso zero, ok? Pronto. É assim. Agora vamos dar sequência. Já dividi. Dividiu 20 por 24. Zero, porque não deu. E esse caso só existe porque eu baixei o número. Estou usando a regra da divisão, ok? Agora sim, tenho mais número para baixar? Não tenho mais número para baixar. Agora eu dou, então, uma vírgula lá e um zero aqui. Só fiz isso porque não tem número para baixar, não tem número para acrescentar. Então, eu dou uma vírgula lá e um zerinho aqui, ok? Aí, vamos lá no seguinte, pessoas. Quantos 24 cabe dentro do 200? Quantos 24 cabe dentro do 200? Por quê? Ficou 200 dividido por 24. Eu tenho 200 balas e tenho 24 pessoas. Se eu dividir 200 por 24, quantas balas cada um vai ficar? Vamos ver. Vamos ver quantos que cabe. Eu acho que é 8. Vamos ver se é 8. Peraí. 24 vezes 8. Deixa eu ver aqui. 8 vezes 4. Tá certo? 8, 16, 24, 32. Vão 3. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, é 16. Mais 3, 17, 18, 19. Olha, 192, então é 8 mesmo. Se for 9, vai passar de 200, não pode passar de 200. Ou tem que ser o mais próximo possível, ou igual. Então, aqui é 8. Deixa eu fazer aqui melhorzinho. 8. Então, 8 vezes 24, estou trabalhando com esse aqui agora, né? Porque eu dividi nesse segundo caso. 8 vezes 24, 192. 192 para 200 é 8, não é verdade? Olha, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. Então, é 8. Enfermagem só trabalha com uma casa decimal. Aqui parou a vírgula. Mesmo que deu o resto, essa conta iria continuar, mas enfermagem, para nossa sorte, só trabalha com um número depois da vírgula. Chegou aqui, acabou. Presta atenção agora. Preste atenção agora. Isso aqui será arredondado para 21. Então, veja só o que eu vou explicar para vocês. Nesse caso aqui, prestem atenção na conversa. Se o nosso resultado tivesse dado 20,2, arredondava para 20. Se o nosso caso tivesse dado um resultado de 20,4, arredonda para 20. Certo? Porque a gente não racha uma gota no meio. Lembra-se que nós estamos fazendo um cálculo de gota. A gente não corta, não existe uma gota, vírgula, alguma coisa. Por isso que nós arredondamos. Se fosse 20,5, arredonda para 20. Se fosse 20,1, arredonda para 20. Se fosse 20,3, arredonda para 20. Professor, e se por um acaso o nosso resultado ficar 20,6, arredonda para 21. Se caso der 20,7, arredonda para 21. Se caso o nosso resultado um dia der 20,8, que foi o nosso caso, deu 20,8, então a gente arredonda para 21.
21. E se der 20,9, arredonda para 21. É lógico que aqui já vem o 21, aí é 21 mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: toda vez que for vírgula 5, fica ele mesmo. Vírgula 5 para baixo, fica ele mesmo. Então, olha aqui, ó, 20,2 ficou 20, 20,4 ficou 20, 20,5 ficou 20, 20,1, 20,3 ficou 20. Se der o número vírgula 5 para baixo, é ele mesmo, tá certo? Agora, se der, olha lá, o número vírgula 6 sobe 1. Então, aqui 20,6 foi para 21. 20,7 ficou 21. Nós estamos arredondando. Então, se deu 20,8 é 21. A gente não trabalha quebrado, apesar que o resultado deu quebrado. Então, nós fazemos um arredondamento, uma aproximação. Nós usamos esse sinal aqui, ó. Esse sinal é um tio e igual. Isso na matemática significa aproximadamente. Aproximadamente. Então, eu tenho que usar essa sigla, este sinal matemático. Pronto, ok? Então, se deu 20,5 para baixo, fica 20. Se deu 20,6 para cima, vai para 21. Aí depois, quando chega lá, aqui não é nem, tá vendo? Quando chega no 9, é lógico que aí vai para 10. 10 não tem, então é 21 gotas. É lógico que aqui já ia dar 21, aí já entra no outro caso. Já entra no caso lá de 21,1. Vai ficar 21, certo? Fica 21. 21,2. Vai ficar 21. E assim até chegar no 6, que aí vai passar para 28. Ok, pessoas? Calma que vocês vão pegar isso com mais calma. Voltando no nosso soro, voltando lá no nosso soro. Então, a nossa resposta por arredondamento, uma vez que deu 20,8, nossa resposta deu 20,8, que aí eu arredondei naquele sistema de aproximação para 21. Então, a nossa resposta é 21 gota. Olha lá a situação, 21 gotas. Então, para o nosso probleminha, a resposta é 21 gotas. Entende o que eu quero dizer? Então, pessoas, então a resposta para esse soro, lembra que o soro fala lá, o médico pediu para, né, o médico prescreveu o soro fisiológico de 500 para ser infundido em 8 horas. Quantas gotas, tá aqui no meu caderno, aqui para pegar na mesinha aqui, quantas gotas irá ser infundido por minuto? Resposta, 21 gotas, aproximadamente, lembrando, né? Aproximadamente 21 gotas. Pronto. Então, nesse caso, nós vamos lá no paciente, ligamos o soro no paciente, controlamos esse gotejamento, tem que pingar 21 gotas por minuto. E isso, em 8 horas, esse soro de 500 terá terminado. Ok, pessoas? É isso. É assim, então, pessoas, o cálculo de gotejamento. O cálculo de gotejamento é feito dessa forma. O médico vai pedir um determinado volume de soro para que você coloque no paciente e ele vai falar para que isso corra, por exemplo, nesse caso, em 8 horas. Você tem que calcular quantas gotas por minuto tem que pingar esse soro para que ele termine em 8 horas. Nossa continha mostrou que é aproximadamente 21 gotas, porque houve ali uma aproximação, a nossa divisão não deu exata. Então, nesse caso, é 21 gotas por minuto, você ia lá, ia colocar esse soro e ia fazer assim no relógio, ó. 1, 2, ia ficar contando. Cada gotinha que pinga lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deu 1 minuto, 21 gotas. Se for mais, você fecha um pouquinho ele. Se tá pingando menos, abre um pouquinho ele. Você tem que fazer com que pingue 21 gotas por minuto. E a continha é esta, a fórmula é essa. Controla, é desse jeito mesmo, pessoas, trabalhando é isso. Por isso que é importantíssimo, você vê lá, você pensa que não é nada aquela gotinha, é sim. Então você abre lá, vai estar pingando, você conta ela. Olha aqui no reloginho, vai. O ponturinho está ali em cima.
Beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você viu que está muito rápido? Diminui um pouquinho. 8, deu 1 minuto, pingou 21 gotas. Certinho. Deixa lá correndo bonitinho que você vai ver que em 8 horas acabou o soro. Correu ou foi infundido este 500 ml que o médico pediu. Tá certo? É assim que funciona o cálculo de cálculo de soro, cálculo de gotejamento de soro, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, ok? Então, vai pingar, essa resposta vai pingar 21 gotas por minuto. Escreve aí no seu caderno. Será infundido, ou vai pingar, né? As gotinhas estão pingando. Será infundido 21 gotas por minuto, aproximadamente. Ou você coloca aquele sinalzinho, ok? Será infundido 21 gotas por minuto, aproximadamente. Ou aproximadamente 21 gotas, ok? Eu vou falar de novo para você deixar no caderno bem anotado. Não é só pôr 21, não. Responda bonitinho. Eu já vi situações que funcionam assim. O fulano o Antônio foi lá e respondeu para essa questão 21. A Josefina foi lá e respondeu 21 gotas. Eu fui lá nesse mesmo probleminha, nós três estamos concorrendo a uma única vaga de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Olha como é que eu respondi. Irá ser infundido aproximadamente 21 gotas por minuto. Irá ser infundido aproximadamente 21 gotas por minuto. Veja, um só respondeu 21. A outra ali, a Josefina, só respondeu 21 gotas. Olha a minha resposta como ela foi mais completa. E lá no processo seletivo, lá no Hospital 9 de Julho, quando eu entrei, quem você acha que foi contratado? O que respondeu só 21? O que respondeu só 21 gotas? Ou o que respondeu irá ser infundido aproximadamente 21 gotas por minuto? É claro que os três acertaram, os três usaram a fórmula, os três fizeram a divisão certinha, só que vocês percebem que a minha resposta ela foi mais completa. Ela mostrou para a enfermeira que está me avaliando que eu sou mais dedicado, que eu sou focado, que eu sou cuidadoso, que eu sou criterioso, que eu respondo exatamente o que ela está me pedindo. Isso é dica, estou passando para vocês dica de contratação, quando você estiver concorrendo a um processo seletivo, inclusive na entrevista. É assim, responda completo. Dica que eu dou. Na nossa prova, respondeu 21, tá certo? Embora, você vê que fica vago. 21 o quê? Né? Mas respondeu lá 21, respondeu 21 gotas, respondeu irá ser infundido aproximadamente 21 gotas por minuto. Todas as três estão certas. Eu estou apenas, nunca vou considerar errado, tá certo? Mas estou dizendo que isso é critério que pode ter certeza que o seu avaliador irá usar para contratar alguém ou deixar esse alguém em espera. Lembre-se que a gente nunca vai concorrer a uma vaga sozinho. Tem uma vaga, só chama eu. Eles não fazem isso. A gente sabe que o mercado de trabalho, apesar que agora está contratando bastante, mas mesmo assim o mercado de trabalho, isso em qualquer profissão, ela é competitiva. E você sabe aonde você tem a diferença? É exatamente nesses pequenos detalhes. Esse é o seu diferencial. Isso faz com que você é visto de uma maneira com bons olhos. Entendeu? Então responda de uma maneira bem mais criteriosa. Isso vai fazer você ser contratado. Dica minha, ok? Se não seguir, cada um, lembrando que aqui na nossa prova não vou exigir isso. Estou dando dica, ok? Vem comigo.